Fala pessoal, tudo bem? Mais um Café com Lohan Munhoz começando hoje aqui, mais uma terça-feira e vamos falar muito sobre investimento imobiliário. Hoje, nesse segundo episódio dessa segunda série do Café com Lohan Munhoz, nós vamos estar falando sobre o nosso fundo de investimento, o GPI, Global Property Investments. Então, para você que é um High Net Worth Investor, ou para você que ainda não é um High Net Worth Investor, mas tem um capital parado no banco, você que tem um dinheiro investido em CDB, em CDI, ou que tem um portfólio imobiliário no Brasil acima de 100 mil dólares, 100, 200, 300, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, e você quer diversificar o seu investimento, você quer colocar o seu dinheiro numa jurisdição safety, numa jurisdição que seja segura, no local onde você possa ter o seu investimento rendendo e numa moeda forte, o GPI é a melhor opção. Nós montamos um fundo para você, para que você possa ter rentabilidade, stress-free. Quando eu falo stress-free, é você colocar o seu dinheiro conosco dentro de um fundo totalmente regulamentado, que tem as suas devidas regulamentações, como a FCA aqui no Reino Unido, a Financial Conduct Authority, ou como a CVM no Brasil, né? Convenção de Valores Imobiliários, que é o que nós temos acima lá em Caimã, ou a de Luxemburgo, que é a da Comissão Europeia, eu esqueci a sigla agora. Então, nós temos um fundo totalmente regulamentado para você que quer investir no mercado imobiliário e que quer ter investimentos garantidos, retornos garantidos. Tá? Então eu vou falar um pouco mais para você de como funciona o nosso fundo, como aplicar, como são os contratos, qual o retorno, qual a porcentagem de bônus, quanto tempo o seu dinheiro precisa ficar investido com a gente, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Para você que quer saber um pouquinho mais sobre o GPI, nós somos um fundo, tá? Com sede nas Ilhas Caimã, tá bom? Para todos que conhecem aí as famosas Ilhas Caimã, é um lugar de tax free, 0% sobre imposto, no VAT, Value Added Tax, no Corporation Tax, no Dividends Tax, nenhum tipo de imposto. Por isso, a estratégia de montar em Caimã. Talvez no futuro próximo, estejamos abrindo um segundo fundo, ou em Luxemburgo, ou em Malta, ou em Gibraltar, numa jurisdição europeia, onde o imposto alguns lugares são 0%, outros são 5%, mas por questões legais, onde alguns investidores preferem investir na Europa e não nas Ilhas Caimã. Esse fundo nosso das Ilhas Caimã é um fundo para High Net Worth Investor, então, como eu já falei antes, para você que tem assets acima de 100 mil dólares, tá? Que vocês querem deixar o seu dinheiro investido numa moeda forte. Você pode receber o seu dinheiro em dólar, em libra ou em euro, uma dessas três moedas. Nós trabalhamos muito com a libra porque investimos muito na Inglaterra, tá? Então você coloca o seu dinheiro dentro do fundo regulamentado, como o GPI, tá? Então vamos supor, Lohan, eu tenho aqui 1 milhão de dólares para colocar no seu fundo. Então você vai pegar esse 1 milhão, nós vamos fazer um contrato de investimento, onde nesse contrato vai estar o seu nome, vai estar o nome do fundo, você vai colocar o dinheiro direto na conta do fundo e esse dinheiro fica com o fundo obrigatoriamente por 3 anos. Então o seu dinheiro fica preso com o fundo durante os 3 anos. Nesse meio tempo você vai acumulando capital. Os dividendos eles podem ser pagos trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Você, investidor, escolhe como você quer receber o seu dividendo, tá bom? Lohan, eu quero receber trimestralmente porque a cada 3 meses eu pego esse dinheiro para viajar. Lohan, eu não estou precisando desse dinheiro agora, não quero ficar pagando imposto sobre isso, também não tenho intenção de repatriar esse dinheiro para o Brasil para não pagar imposto, então eu quero deixar o dinheiro dentro do fundo. Bacana, então você botou lá 1 milhão de dólares, no final do ano, bem importante, tá? Nós garantimos 6% ao ano, isso é o que nós garantimos. Com bônus, com metas alcançadas, pode dar 7, pode dar 8, pode dar 9, em alguns casos pode dar até 10% ao ano, tá bom? Então depende muito do capital investido e depende muito dos projetos que vamos estar fazendo. Compramos, reformamos, alugamos, compramos, reformamos, vendemos, fazemos contrato com o governo, contratos de 5, de 10, de 15 anos. Estamos para fechar um contrato agora de 25 anos com o Council, com uma das prefeituras aqui da Inglaterra, para alugar um imóvel nosso por 25 anos para a prefeitura. Ou seja, renda garantida por 25 anos. É isso que nós queremos.
retorno sobre o investimento para você, investidor, e garantia. Como funciona esse rendimento garantido? Funciona assim, 6% garantido ao ano. Ou seja, se você botou $1 milhão de dólares conosco, você tem $60 mil de dividendos ao ano garantidos, tá? Podendo ter targets, podendo ter bônus, podendo chegar a 7, 8, 9, 10% ao ano. Como isso? Com mais propriedades nós compramos, com mais reformas e vendas nós fazemos, nós atingimos ápices maiores de investimento, fazendo com que o seu retorno seja também maior. Você vai dizer para mim, Lohan, mas aqui no Brasil a Selic está me dando 11,25. Se eu botar 6 milhões de reais aqui no Brasil, eu vou ter no final do ano mais ou menos 700 mil reais, que vai dar mais ou menos 100 mil dólares ou 120 mil dólares. Poxa, está me dando o dobro do que você está me dando aí fora. Sim e não. Por que não? Porque que esse rendimento que você está tendo de 11,25 é bruto, tá? Então, quando você for pagar o imposto sobre esse ganho de capital, quando você for pagar sobre esses 6 milhões, esses 700 de capital gain, aí você vai pagar 27,5% sobre isso. Então, se você teve 700 mil de lucro, você vai pagar 70, 140, mais ou menos 190, 200 mil de imposto. Então, sobre esses 700 mil, você ficou aí com 500 mil mais ou menos, né? Acho que é isso mais ou menos. Se você está tendo 500 mil sobre esse 1 milhão, sobre esses 6 milhões, perdão, né? Seria 1 milhão de dólares e 6 milhões de reais, ou 6 milhões de pounds, digamos assim, você vai ter mais ou menos 8% ao ano. Aí você tem as tarifas bancárias e você tem que contabilizar a desvalorização da moeda. A diferença do real sobre a moeda estrangeira, sobre o dólar, sobre a libra, sobre o euro. É fato que o melhor lugar do mundo para se ter renda fixa é o Brasil. E eu não estou dizendo que você não tem que ter renda fixa. Você tem que ter renda fixa porque a diversificação ela é muito importante. Porém, quando você olha no longo prazo, quando você olha no Lohan, eu quero diversificar, eu quero ter o meu dinheiro atrelado a uma moeda forte e eu quero que o meu dinheiro esteja em algo que seja sólido. Eu quero algo a qual faça com que o meu capital não melt down, não se derreta, como quando você coloca em algumas criptomoedas ou quando você coloca em NFT, que já foi a moda do momento, e você acabou por não dando em nada e o seu dinheiro acabou por se derretendo. Então, você vai ter 6% garantido ao ano, mais target bônus. Então, se a gente fizer um projeto, que nem eu estou fazendo aquele lá de Southport, para quem viu os últimos vídeos aí, onde eu estou comprando o prédio por 315 mil, gastando 100 mil de reforma, 415 mil, mais todas as taxas bancárias, cartorárias, está me custando 450 mil. E eu vou vender ele a 535, está me dando 85 mil de lucro. Tirando os impostos aí, ele vai me dar 70 mil limpo de lucro. 70 mil limpo de lucro sobre os 450 mil investido. Quem é bom de conta aí tá dando o quê? Tá dando, se fosse 45 mil, estaria dando 10%. Se são 70 mil, estaria dando aí 18, 17,5% de lucro sobre esse development, sobre essa incorporação imobiliária, tá? Então, nesses 17,5% que está me dando nesse projeto que eu estou fazendo para mim, Lohan, pessoa física, ou melhor, para mim, pessoa jurídica, se eu estivesse fazendo um projeto como esse no fundo, eu conseguiria remunerar o fundo 8, 9, 10% ao ano com o capital do fundo. Então, o que eu posso dizer para você, investidor, que está interessado em conhecer mais o DPI, para você, investidor que está procurando investir num mercado diferente, atrelar o seu dinheiro a uma moeda forte, esses 8% ao ano que você tem garantido no Brasil, depois da dedução tributária, você tem que contar a desvalorização da moeda, aqui eu te dou 6% garantido e com um target bônus você vai ter 7, 8, 9%. Vamos falar sobre os 7, 8% ali para a gente ser mais realista, que é o mesmo que você tem no Brasil numa moeda fraca. Aqui fora você vai ter isso numa moeda forte, uma moeda como a Libra, como o Euro, como o dólar, uma moeda mundial, e é onde você vai estar com o seu dinheiro atrelado a uma economia forte, que é a economia do Reino Unido, a economia de países como Dubai, países de mercados estrangeiros fortes. Nós trabalhamos muito com o governo da Inglaterra, alugamos muitas propriedades para o governo da Inglaterra, que aluga
e cede essas casas para pessoas vulneráveis. Fazemos contratos de 3, de 5, de 10, de 15, até de 25 anos, como estamos fechando um contrato com o governo agora de 25 anos, onde teremos renda garantida, renda passiva por 25 anos. Então você, que é um investidor de alto nível ou que tem condições de investir acima de 100 mil dólares e quer proteção patrimonial, entre em contato conosco do DPI e nós vamos fazer uma estratégia eficiente para você que quer realocar o seu dinheiro para o exterior. Tá? Eu mesmo retirei 95% do meu portfólio imobiliário do Brasil, tá? Coloquei todo aqui fora para que eu possa estar tendo proteção patrimonial, gente. Eu sei que você investir na bolsa de valores pode trazer 15, 18, 20% ao ano, né? Bitcoin pode te dar 30, 40, 50% ao ano, seja o que for que os magos e os gurus dizem aí afora, no mercado afora, mas não existe mais nada mais sólido, mais concreto do que investir em tijolo, investir em construção civil. Tá? Eu, Lohan, invisto em construção civil no Brasil, tenho construtora no Brasil, construo para vender, pagamos aí 17, 18% ao ano, para aquelas pessoas que não querem investir fora do Brasil. E tá tudo certo, a gente constrói e vende, e o capital volta para a mão do investidor. Tá tudo certo, é diversificação imobiliária também, assim como você tem que ter renda fixa, assim como você pode ter alguma ação na bolsa, mas você que quer diversificar, atrelar o seu patrimônio, uma moeda forte, você que está vendo o que está acontecendo com o nosso país e você quer ter uma segurança financeira, você tem que investir fora do Brasil. Eu sempre conto a história do meu amigo Mohamed. Para quem não sabe, eu sou ex-atleta profissional, joguei futebol profissionalmente por 17 anos e joguei com um libanês nos Emirados Árabes. O Mohamed tinha um pai, Mohamed Pai, que eu chamo, tá, e tinha 10 restaurantes no Líbano. Esses 10 restaurantes estavam espalhados pelo Líbano e ele tinha um capital de 10 milhões de dólares libaneses. Na época, em 2017, 2018, $1 americano valia 1,5 dólar libanês. Ou seja, ele tinha um capital de 6 milhões de dólares americanos. Tá? O Líbano entrou em guerra, entrou em colapso, guerra civil, xiitas, sunitas, toda aquela guerra do Oriente Médio que vocês conhecem. E eu falava para o Mohamed, ainda estou jogando, faço construção civil, estou montando um fundo de investimento, vem investir comigo. Ah, não preciso, sou multimilionário, tenho 10 restaurantes, tenho 6 milhões de dólares americanos, eu não preciso investir, meu dinheiro está bem, está seguro. Eu falei, Mohamed, o Líbano está indo para um local meio dark, vocês vão ter problema com isso aí, pô, você está sendo pessimista. Resumindo, 9 dos restaurantes do Mohamed fecharam. Tá? O Líbano entrou em crise, a carne está muito cara no país, ele só tem o restaurante da capital Beirute. Após esse episódio, o restaurante dele em Beirute, que vendia uma média de 10 mil dólares libaneses por semana, passou a vender 3 mil dólares por semana. Ou seja, faça uma conta de que o lucro dele é uma média de 20%. 600 dólares por semana, 2.400 dólares no mês. Só que até então, $1 americano valia 1 para 1,5. Hoje $1 americano vale 1 para 15 com o dólar libanês. Isso em 3, 4 anos. Tá? Ou seja, antes ele ganhava 600 dólares limpo por semana com o restaurante deles, primeiro ele tinha 10. Tá? Então faça 600 vezes 10, são 6 mil dólares por semana que ele ganhava. Ele passou a ter ele passou a ganhar 600 dólares por semana limpo, 2.400 dólares no mês. Essa virou a renda dele. Para quem tinha 24 mil dólares de renda por mês, passou a ter 2.400. O quilo da carne, 8 vezes mais caro. A moeda dele, que era 1 para 1,5 com o dólar libanês, o dólar americano e o dólar libanês, virou 1 para 15. Se eu não me engano, agora eu pesquisei antes de ontem, antes da gente estar gravando esse vídeo, estava 1 para 18 com a Libra, que é a nossa moeda aqui da Inglaterra. Agora pense você, se há 3 anos atrás, quando eu me mudei para cá em 2020, que eu peguei o avião e fui lá encontrar o Mohamed, tá? Peguei o avião e fui no Líbano, fazer uma proposta para ele vir investir com a gente, para ele botar aqui com a gente aqui 5 milhões de dólares. O que ele teria de capital hoje? Em 3 anos, o mercado imobiliário de Liverpool cresceu 43,5%. Se ele tivesse colocado aqui 5 milhões de dólares, hoje ele teria um asset de 7 milhões de dólares. Ele estaria recebendo hoje pelo menos 10% ao ano de aluguel. Ele estaria recebendo mais ou menos 700 mil dólares ao ano de aluguel. Estamos falando de 600
mil pounds ao ano. Nós estamos falando de 50 mil pounds ao mês de aluguel, tá? Ele não fez isso. Consequentemente, hoje ele tem um restaurante, o dinheiro dele, que era 10 milhões de libras, de dólares libaneses, ou 6 milhões de dólares americanos, hoje vale quanto? 1:15. Quanto dá 1:15? De 6 milhões de dólares americanos hoje, divida por 15 isso daí. O patrimônio dele hoje vale o quê? 300 mil dólares? Se eu não me engano, 300, 450 mil dólares, fazendo uma conta rápida. E o restaurante dele hoje ganha 2.400 por mês. Gente, eu sei que são muitos números, que é muita conta para mim fazer de cabeça. Eu até peço perdão se confundiu algum de vocês. O que eu quero te dizer é que em 3 a 4 anos o patrimônio do Mohamed vale 15 vezes menos. Você vai dizer, Lohan, isso nunca vai acontecer no Brasil. Verdade, pode nunca acontecer no Brasil. Mas aconteceu na Argentina, aconteceu na Venezuela, está acontecendo no Chile, aconteceu no Líbano, aconteceu na Síria, tá? E em quantos outros países isso aconteceu? Se vai acontecer no Brasil, a gente não sabe. O que a gente sabe é que você, investidor, precisa diversificar o seu portfólio, você precisa ter ações, você precisa ter renda fixa, você precisa ter imóveis no Brasil, mas você precisa realocar boa parte, se não 50%, 70%, 80% do seu capital para fora do país e numa moeda forte. É com essa proposta que nós da DPI viemos para o mercado. O meu sócio é especialista em transações bancárias, um advogado muito bem sucedido em Curitiba, um cara que tem muitos contatos, muito network, é um cara que trouxe muitos investidores de alto nível para nós. E hoje nós temos atores, jogadores de futebol da Premier League, do Brasileirão Série A, jogadores que jogaram comigo em Israel, na Alemanha, na França, investindo conosco. E a nossa intenção é que cada vez mais você possa vir investir conosco e ter também a sua proteção patrimonial. A DPI oferece uma estratégia tributária excelente, onde você não precisa repatriar o seu dinheiro para o Brasil, tá? Segurança patrimonial, onde você tem o seu dinheiro atrelado a uma moeda forte, como Libra, dólar, euro. Uma holding em Dubai, em Luxemburgo, em Gibraltar, onde você vai pagar o mínimo de imposto possível, tá? E ter o seu dinheiro guardado numa jurisdição confiável, numa moeda forte. Investimento em tijolo. Quando eu falo tijolo, é em construção civil, em mercado imobiliário, para você poder ter segurança e saber que o seu patrimônio sempre vai crescer, tá? E nunca diminuir, tá bom? E o quinto e mais importante, para você que é um high net worth investor, você é um cara que você não tem tempo para perder com um inquilino que precisa de uma troca de uma fechadura, que precisa de uma troca de um telhado, que não tem luz à noite, de madrugada. Você não quer ter esse hassle, você não quer ter esse problema de lidar com o inquilino no dia a dia. Para isso, investir em um fundo, pois nós somos extremamente capacitados para cuidar dos seus assets, para cuidar do seu portfólio imobiliário e temos uma equipe grande, com uma grande demanda para poder atender, para poder satisfazer você e poder fazer com que o seu retorno sobre o investimento seja o melhor possível. Eu, Lohan, também invisto dentro do fundo, o meu sócio também investe dentro do fundo, então o meu capital, os meus assets estão atrelados aos seus. O seu sucesso é o meu sucesso, tá bom? Então você que tem um pouco mais de pergunta, você que quer saber um pouco mais do DPI, como nós funcionamos, onde estão as nossas sedes, onde são os nossos escritórios, como eu já falei antes, o nosso capital mínimo de aporte é 100 mil dólares, mas você pode investir 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, de acordo com o seu step financeiro, tá bom? Entre em contato conosco que nós estaremos aí disponíveis para poder melhor atendê-lo, para montar uma estratégia tributária eficiente para você e uma estratégia de negócio onde você possa maximizar o seu rendimento e ter o mais importante, que não é maximizar, porque muita gente maximiza o seu investimento, é dar segurança patrimonial para os seus assets, tá bom? Gente, mais um Café com o Lohan Munhoz ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Um abraço a todos e até mais.